Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Franklin Roger, sou defensor público aqui do estado do Rio de Janeiro e vim aqui para conversar brevemente com vocês sobre princípios institucionais da Defensoria Pública, com foco na prova da Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro, que vai ser realizada agora no dia 20 de junho. Tá? Imagino que todos vocês estejam muito ansiosos, focando nos estudos, as principais temáticas para princípios institucionais da Defensoria Pública. Então, eu vim aqui para vocês só para pontuar alguns aspectos importantes da disciplina, para agregar aquilo que já tenha sido estudado, para reforçar o que vocês já estudaram já nos cursos anteriores, na leitura da doutrina, na leitura da legislação e da jurisprudência, tá? Bom, princípios institucionais da Defensoria Pública, pessoal, é um ramo do direito público que procura se ocupar do estudo do regime jurídico da Defensoria Pública, tá? O regime jurídico da Defensoria Pública, as normas que regulamentam o regime jurídico da Defensoria Pública são um gênero, e nesse gênero regime jurídico nós temos várias espécies. Nós temos as normas que tratam de funções institucionais, nós temos as normas que tratam da política remuneratória e nós temos as normas de organização da Defensoria Pública. Tá? Em relação a essas, o artigo 134, parágrafo 1º, estabelece uma reserva de lei complementar, ou seja, para veicular norma de organização da Defensoria Pública, é necessário que seja uma lei complementar. Tá? Só que, nas defensorias públicas, a depender da instituição que vocês estão almejando, e aí como essa é uma aula para a Defensoria do Rio, eu vou analisar a realidade do Rio de Janeiro, nós temos duas fontes normativas. Nós temos a Lei Complementar 80 de 94, que é a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, e temos a Lei Complementar Estadual número 6 de 77, que é a lei que regulamenta a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, como fontes normativas da Defensoria Pública, nós temos a Constituição, nós temos a Lei Complementar 80 de 94, uma lei nacional, e nós temos a Lei Complementar número 6 de 77, que é uma lei estadual. Tá? Além disso, nós temos outras fontes, a exemplo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual 1146 de 87, o Código de Processo Civil, a Lei de Execução Penal, a Lei da Ação Civil Pública, a Lei do Mandado de Injunção. Então, diversas outras fontes normativas vão tratar de aspectos da Defensoria Pública. Mas, para efeito de estudos de concurso público, as fontes primordiais a serem focadas são a Constituição, a Lei Complementar 80 de 94 e a Lei Complementar Estadual número 6 de 77. Tá? O estudo da Constituição é muito tranquilo. Vocês já devem ter notado, devem ter realizado esse estudo e se restringiram a 3 dispositivos. O artigo 5º, inciso 74, o artigo 24, inciso 13, e o artigo 134 da Constituição. Tá? Essas 3 normas gravitam no universo constitucional em torno da Defensoria Pública. Tá? São essas 3 normas constitucionais que estabelecem premissas para o regime jurídico da instituição. Mas é muito importante, vocês também já devem ter estudado isso, pela leitura da doutrina, principalmente, e aí é muito importante ter a legislação atualizada. Tá? Assim, vocês já estão estudando isso na véspera, então eu imagino que vocês tenham, torço que vocês tenham estudado com uma fonte legislativa segura, tá?
Mas quando a gente fala de Defensoria Pública na Constituição Federal, nós temos 4 emendas à Constituição que são muito importantes para o regime jurídico da Defensoria Pública. Nós temos a emenda 45 de 2004, a emenda 69 de 2012, a emenda 74 de 2013 e a emenda 80 de 2014. Tá? Cada uma dessas emendas teve um papel específico na construção da Defensoria Pública de 2021. Tá? Se vocês olharem a Defensoria Pública em 1988, o desenho que o Constituinte a ela conferiu não é o mesmo da Defensoria Pública de 2021. Tá? A Defensoria Pública em 88 era uma instituição voltada à prestação de assistência jurídica ao necessitado e era encarada como um órgão do Poder Executivo. Estava vinculada à estrutura do Estado. Tá? Há uma série de razões, de justificativas teóricas para demonstrar o desacerto desse desenho constitucional ao longo dos anos. E por conta dessa inadequação da posição da Defensoria Pública dentro do ordenamento jurídico, nós tivemos sucessivas reformas constitucionais. A primeira reforma constitucional é a reforma de 2004, realizada pela Emenda Constitucional 45. Essa Emenda Constitucional 45, chamada de Reforma do Judiciário, fez uma série de alterações em relação ao Poder Judiciário, em relação ao Ministério Público e também em relação à Defensoria Pública. Mas as principais alterações foram a concessão de autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de proposta orçamentária. Tudo isso previsto no artigo 134, parágrafo 2º, para as defensorias estaduais. Então, percebam, a Emenda Constitucional 45 de 2004 dá autonomia funcional, administrativa e iniciativa de proposta orçamentária apenas às defensorias públicas estaduais. Posteriormente, em 2012, ou seja, estávamos falando em 2004, vamos agora dar um salto de 8 anos para 2012. Em 2012, a Emenda Constitucional 69 reorganiza a Defensoria Pública do Distrito Federal. Tá? Por quê? Porque a Defensoria Pública do Distrito Federal estava vinculada à estrutura de organização da União Federal. Ou seja, quem organizava a Defensoria Pública do Distrito Federal era a União. De que forma? A Lei 80 possui disposições gerais para todas as defensorias públicas e específicas para a Defensoria Pública da União e para a Defensoria Pública do Distrito Federal. E aí vocês perguntam, mas por que não tinha disposição específica para a Defensoria Estadual? Porque cabia ao próprio Estado editar as disposições específicas das suas defensorias. Daí o estudo da Lei Complementar Estadual número 6 de 77. Com o advento da Emenda Constitucional 69 de 2012, não cabe mais à União editar normas específicas sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal. A edição de normas específicas sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal passa ao próprio Distrito Federal. Ele é quem vai editar essas normas específicas, cabendo à União editar apenas normas gerais. Então, vejam, hoje, a União deve editar normas gerais para a Defensoria da União, para a Defensoria dos Estados e para a Defensoria do DF. E só deve editar normas específicas
para a Defensoria Pública da União. A Defensoria dos Estados e a Defensoria do Distrito Federal, as suas normas específicas são editadas pelos respectivos entes federados, estados e Distrito Federal. Outra consequência é que se desvinculou os territórios da Defensoria Pública do DF. Até a Emenda Constitucional 69 de 2012, a Defensoria Pública era Defensoria Pública do Distrito Federal e territórios. Hoje não mais. Hoje ela só é uma Defensoria Pública do Distrito Federal. A organização da Defensoria Pública dos Territórios fica nas mãos da União Federal, tá? Não temos territórios hoje, então, a princípio, não há necessidade de uma organização de uma Defensoria Pública dos Territórios. Mas, se um dia o Brasil adquirir, anexar algum território, aí haverá sim a necessidade de a União organizar a Defensoria Pública dos Territórios. Então vejam, 2004 as defensorias estaduais ganham autonomia funcional, administrativa e iniciativa de proposta orçamentária. Em 2012, a União se desvincula da organização da Defensoria do Distrito Federal. E aí o próprio Distrito Federal é que organiza a sua defensoria. Além disso, essa Emenda Constitucional 69 de 2012 dá autonomia funcional, administrativa e iniciativa de proposta orçamentária para a Defensoria Pública do Distrito Federal. Aí vocês podem pensar, mas poxa, Franklin, eu estou lendo aqui o artigo 134, parágrafo 3º, que fala da autonomia do DF, mas foi a emenda 74. Sim, esse é o grande equívoco que eu sempre alerto todos que estudam para a Defensoria Pública, tá? A concessão de autonomia para a Defensoria Pública do Distrito Federal está no artigo 2º da Emenda Constitucional 69 de 2012. Então, tem que conhecer o inteiro teor da emenda para poder não errar na hora da prova. Posteriormente, em 2013, nós tivemos o advento da Emenda Constitucional 74. A Emenda Constitucional 74 concedeu autonomia funcional, administrativa e iniciativa de proposta orçamentária para a Defensoria Pública da União. Tá? Então, em 2013, finalmente, todas as defensorias públicas passam a ter autonomia funcional, administrativa e iniciativa de proposta orçamentária. Estados, em 2004, Distrito Federal, 2012, União, 2013. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Emenda Constitucional 74, mas o pedido foi julgado improcedente, então se reconheceu a constitucionalidade da autonomia funcional, administrativa e iniciativa de proposta orçamentária da Defensoria Pública da União. Posteriormente, em 2014, nós tivemos a Emenda Constitucional 80. A Emenda Constitucional 80, diferente das 3 anteriores, é uma emenda comum a todas as instituições. Os seus comandos normativos se aplicam à Defensoria Pública da União, à Defensoria Pública dos Estados e à Defensoria Pública do Distrito Federal. Essa Emenda 80 trouxe uma série de transformações no regime jurídico da Defensoria Pública. Por quê? Primeiro, porque ela concedeu iniciativa legislativa. Tá? Após a Emenda Constitucional 80 de 2014, as defensorias públicas possuem iniciativa de lei para veicular projetos de lei sobre a sua organização, sobre o seu regime jurídico. Tá? Até o advento da Emenda 80, a iniciativa legislativa estava nas mãos do chefe do Poder Executivo. Hoje, após a Emenda 80, a iniciativa legislativa é da Defensoria Pública. Tá? Quem já assistiu às minhas aulas, e aí eu infelizmente não tenho tempo para entrar nessa controvérsia aqui, mas sabe que existe toda uma discussão se essa iniciativa é concorrente ou privativa. Tá? Pois bem, além de dar iniciativa legislativa, a Emenda 80 fez uma outra transformação muito importante. Tá?
na parte da Constituição, no capítulo constitucional, capítulo 4, das funções essenciais à justiça, a Defensoria Pública era tratada na mesma seção que a advocacia. Seção 3, capítulo 4, seção 3, era da advocacia e da Defensoria Pública. Isso trazia a falsa impressão de que a advocacia e a defensoria pública eram a mesma coisa, quando não são. São funções completamente distintas. A emenda constitucional 80 sepultou qualquer discussão nesse sentido ao cindir a defensoria pública e a advocacia em seções autônomas. Então, hoje nós temos a seção 3 da advocacia e aí temos a seção 4 da defensoria pública. Além disso, a emenda constitucional 80, ela constitucionalizou uma série de funções institucionais que estavam previstas na Lei Complementar 80 de 94. Ou seja, o que estava previsto na lei agora consta da Constituição. Há essa constitucionalização das funções institucionais. E, por fim, ela manda aplicar, no que couber à Defensoria Pública, parte das normas que regulamentam o regime jurídico da magistratura. Então, aplica-se no que couber o artigo 93 e o artigo 96, inciso 2, da Constituição, ao regime jurídico da Defensoria. Uma última alteração, para eu não esquecer. Duas, na verdade. Além de constitucionalizar as funções institucionais da Defensoria, houve também a constitucionalização dos princípios institucionais da Defensoria. Ou seja, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional são princípios constitucionais e institucionais da Defensoria Pública. A unidade, a Defensoria Pública, enquanto um todo orgânico, composto por vários membros que se sujeitam a um mesmo regime jurídico, às mesmas funções institucionais e a uma única chefia, a chefia do Defensor Público Geral. Tá? A indivisibilidade significa que os defensores públicos podem se substituir uns aos outros diferentemente de um regime da advocacia em que há uma contratação personificada de um advogado por meio da procuração. A indivisibilidade da defensoria permite que os defensores possam se substituir, porque quem está prestando assistência jurídica é a Defensoria Pública enquanto instituição, e não a Defensoria Pública se personificando em cada um dos defensores públicos. Bom, e a independência funcional, que é a liberdade que o defensor público tem para atuar, livre de pressões ou ingerências externas. Tá? Quando o defensor público atua, ele o faz pautado na sua própria consciência e no ordenamento jurídico. Tá? Então, hoje nós temos como princípios institucionais da Defensoria Pública, no texto da Constituição, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. E aí, por fim, pessoal, nós temos o artigo 98 do ADCT. O que é o ADCT? É o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Emenda Constitucional 80 de 2014, no artigo 98 do ADCT, estabelece que, num prazo de 8 anos a contar da edição da emenda constitucional, é necessário a presença de um defensor público
em cada comarca, tá? Uma forma de expansão da Defensoria Pública no ordenamento jurídico, tá? Essa é uma regra muito importante, principalmente porque o prazo de 8 anos se esgota agora em 2022, tá? Então, o objetivo do Constituinte, tá? É que deve, em cada unidade jurisdicional, ter defensor público lotado, tá? E o artigo 98 estabelece um padrão de lotação semelhante ao que está na Lei 80, tá? Isso é muito importante também para esse projeto de expansão da Defensoria Pública no Estado brasileiro, tá? E aí notem, essa expansão é para a Defensoria Pública em todos os níveis, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública do Distrito Federal, tá? Bom, essa, portanto, é a conformação constitucional da Defensoria Pública, tá? A Defensoria Pública passou por toda essa evolução constitucional, desde a sua redação originária em 88, a emenda 45 de 2004, a emenda 69 de 2012, a emenda 74 de 2013 e a emenda de 80 de 2014. E aí, meus caros, eu vou ser bem franco com vocês, isso cai muito em prova, tá? Essa temática de o que cada uma das emendas constitucionais fez, tá? Isso é muito importante, tá? Saber analisar as transformações no regime jurídico da Defensoria Pública a partir da reforma constitucional, tá? Bom, quando a gente passa para a emenda constitucional, a gente sai da Constituição e agora passa ao regime jurídico da Defensoria Pública, um regime que está previsto na Lei Nacional e também na lei local. Quem assistiu às minhas aulas, eu sempre falo, olha, não confundam autonomia, não confundam o estudo da lei nacional com a lei local, tá? Não confundir o estudo da lei nacional com a lei local. Por quê? Primeiro, pessoal, a gente estuda, e eu espero que vocês tenham feito assim, porque isso facilita essa questão, porque o estudo da lei nacional reflete as normas que estão em vigor. Enquanto que nem tudo que está previsto na lei estadual terá eficácia, tá? Por que eu estou falando isso? Porque aqui é uma questão de aplicação do artigo 24 da Constituição, tá? No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma lei de 1977, tá? Existe todo um contexto histórico também da Defensoria Pública no estado do Rio de Janeiro. Isso é um tema muito importante, conhecer a história da Defensoria Pública, a sua gênese, a sua origem, a Defensoria Pública mais antiga do país. Mas a nossa lei tem uma certa defasagem, porque como ela foi uma das primeiras, em 1977, ela não acompanhou todas as modificações no regime jurídico da Defensoria. Nós até tivemos, em 2016, 2018, reformas no texto da Lei Complementar Estadual 6 de 77, mas ainda assim existem muitas disposições dessa lei que ou são inconstitucionais
ou estão com a eficácia suspensa. E por que essa suspensão de eficácia, Franklin? Porque elas são incompatíveis com o texto da emenda, com o texto da Lei Complementar 80 de 94. Tá? O que acontece, pessoal? O legislador constituinte diz que as normas de organização, as normas gerais, são veiculadas pela lei nacional e o Estado edita normas específicas. Só que pode acontecer de a União ficar em mora, não editar essa norma geral. É só a gente olhar, a Constituição é de 88 e a Lei da Defensoria foi só editada em 94. Então você teve uma mora aí de quase 6 anos para a edição da lei complementar que organizou a Defensoria a nível nacional. Então, nesse intervalo de tempo, o Estado, com autorização constitucional, pode editar uma norma geral. E era isso que acontecia. A Lei Complementar Estadual 6 de 77, ela continha uma série de disposições gerais por conta de um vazio normativo a nível nacional. Só que, com o advento da Lei Complementar 80 de 94, várias das disposições que constavam da lei estadual se tornaram incompatíveis com a lei nacional. Tá? Então, vejam, havia um vazio normativo dos estados, da União. Os estados vão e editam normas de caráter geral. Por quê? Não existe a norma federal de caráter geral. Então, o Estado vai e exerce a competência legislativa plena. Posteriormente, a União edita essa norma geral, mas edita com um conteúdo diverso do que acontece naquela norma prevista pelo Estado. Para não haver violação ao pacto federativo, a gente não pode considerar que a lei nacional vai revogar a lei estadual. Então, a saída que o Constituinte achou foi considerar o fenômeno da suspensão da eficácia. Então, a lei nacional suspende a eficácia da lei estadual. E isso vai acontecer em vários dispositivos. Por isso que eu sempre falo, pessoal, estudem primeiro a lei nacional, para só na sequência vocês estudarem a lei local. Por quê? Porque grande parte das disposições da legislação estadual podem estar com eficácia suspensa, por ser incompatível com a lei nacional. E aí vou dar um exemplo para vocês. No artigo 7º da Lei Complementar 6 de 77, se estabelece que o mandato para defensor público geral tem duração de 4 anos. Só que o artigo 99 da Lei Complementar Estadual, a Lei Complementar Federal 80 de 94, estabelece que o mandato é de 2 anos. Lei Estadual 6 de 77, mandato para defensor público geral, 4 anos. Lei Complementar 80 de 94, Lei Nacional, mandato defensor público geral, 2 anos. O que acontece aqui? O mandato para defensor público geral vai ter duração de 2 anos. A Lei Nacional, artigo 99, suspende a eficácia do artigo 7º da Lei Complementar Estadual número 6 de 77, na parte que prevê um prazo mais alargado para o mandato do defensor público geral. Além dessa, existem diversas outras passagens na legislação estadual que também vão prever que também vão acarretar essa suspensão da eficácia. Eu já falei isso em aulas específicas minhas sobre o regime jurídico da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Bom, então, é muito importante fazer o estudo, primeiro, da Lei Complementar 80 de 94, para depois fazer o estudo
da Lei Complementar Estadual, número 6 de 77. Para quê? Para que quando você leia alguma coisa na lei estadual que você acha estranho, você, poxa, eu acho que na lei 80 é diferente isso. Ah, então esse dispositivo aqui da lei estadual, por conflitar com o que está na lei nacional, está com eficácia suspensa. Ponto. Tá? É assim que funciona, é assim que se interpreta, é assim que se estuda princípios institucionais da Defensoria Pública. Ok? Então, a Lei Complementar 80 de 94, ela é dividida em 5 títulos. Disposições gerais, disposições comuns, na verdade, a todas as defensorias públicas, normas de organização da Defensoria Pública da União. Então, artigo 1º a 4º, artigo 5º a 51, artigo 52 a 96, normas de organização da Defensoria Pública do Distrito Federal, artigo 97 a 135, normas de organização, normas gerais sobre a Defensoria Pública dos Estados e 136 em diante, disposições finais. Tá? 5 seções, a Lei Complementar 80 de 94. Para cada defensoria que você estude, você vai analisar uma seção distinta. Então, por exemplo, vai estudar para a DPU, vai estudar essa seção aqui, ó, que vai tratar do artigo 5º ao 51 da Defensoria da União. Vai estudar para o DF, 52 a 96. Vai estudar para os estados, 97 a 135, e assim vai. Mas para todas as defensorias, você vai estudar o artigo 1º ao 4º, tá? Que são as normas comuns a todas as defensorias públicas. A organização da Defensoria Pública vai compreender a sua divisão orgânica, quais são os órgãos que compõem a Defensoria Pública, a estrutura da carreira, as formas de movimentação e lotação, tá? As prerrogativas, as proibições, os deveres, os impedimentos e suspeições, a responsabilidade funcional. E as disposições comuns são aquelas que definem o que é a defensoria, o que a defensoria abrange, quais são os objetivos da defensoria, quais são os princípios institucionais da defensoria, quais são as funções institucionais da defensoria e quais são os direitos dos assistidos. Esse é o regime jurídico da Defensoria Pública a nível nacional. Depois a gente passa ao estudo do regime jurídico da Defensoria Pública a nível local. E aí a Lei 6 ela é muito mais extensa. Por quê? Porque como são disposições específicas, há uma série de questões que precisam ser reguladas pelo legislador. Tá? Então, há essa profundidade na norma estadual que a gente não vai encontrar na norma nacional. Tá? Mas o estudo do regime jurídico da Defensoria não se restringe aqui às normas da Defensoria, a Lei 80 e a Lei 6. A gente também precisa conhecer as legislações esparsas que tratam da instituição. O Código de Processo Civil, talvez hoje, seja um dos diplomas mais importantes dessa natureza de legislação esparsa. Tá? O legislador foi muito atencioso com a Defensoria, rompendo uma tradição até então existente dos códigos anteriores, de simplesmente ignorar a existência da instituição. Tá? Então, o CPC de 73, pelo menos até 2007, desconhecia a Defensoria. Tá? Se você olhar o CPP também, poucas passagens que mencionam a Defensoria, muitas delas em razão de reformas processuais legislativas recentes. Tá? Mas o CPC de 2015, não. O CPC de 2015 foi muito atencioso, a começar por dedicar um capítulo próprio à Defensoria, os artigos 185 a 187. Tá? Um capítulo que reproduz as funções constitucionais da Defensoria. O legislador reconhece o papel da Defensoria Pública enquanto curador especial, artigo 72 do CPC. O CPC reconhece algumas funções institucionais específicas para a Defensoria Pública. Exemplo, legitimidade para procedimentos de jurisdição voluntária, legitimidade para o IRDR, legitimidade para o incidente de assunção de competência. Então, é um novo perfil institucional que o ordenamento jurídico assegura à Defensoria Pública, e esse perfil é encontrado
no texto da Constituição, tá? Perdão, no texto do Código de Processo Civil. Tá? Pessoal, isso é muito importante conhecer essas transformações que o ordenamento jurídico assegura. Tá? Então, além do CPC, outra transformação paradigmática para a Defensoria Pública foi a sua legitimidade para a tutela coletiva. Tá? Uma legitimidade que é originária, e aí isso eu preciso deixar brevemente esclarecido, mencionada expressamente pela lei da ACP, alterada em 2007, mas já reconhecida desde antes com base no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Isso é muito importante. Então, a primeira menção expressa à Defensoria Pública como legitimada para a tutela coletiva acontece em 2007. Mas antes de 2007 já se admitia que a Defensoria Pública pudesse ajuizar ações coletivas a partir de uma leitura do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Posteriormente, essa função institucional é positivada na Lei Complementar 80 de 94, posteriormente no texto da Constituição, e o Supremo reconhece a constitucionalidade dessa norma. Então, hoje, a gente pode ficar tranquilo na hora da prova, porque não existe nenhuma controvérsia a respeito da legitimidade da Defensoria Pública para a tutela coletiva. Tá? Isso é muito importante que fique claro para todos vocês. E aí, meus amigos, nós tivemos algumas outras alterações também em algumas leis que eu mencionei no início dessa aula, e eu não vou repetir aqui novamente, tá? Porque a gente já está chegando já no finalzinho do tempo que me foi concedido. Um último tema que eu reputo importante é o tema da gratuidade de justiça e da assistência jurídica. Tá? A assistência jurídica, que é a avaliação da Defensoria Pública do seu público-alvo, de quando a Defensoria Pública vai atuar. Para isso, a gente tem previsão dos critérios na deliberação 124 de 2017. E a gratuidade de justiça é a dispensa provisória do pagamento das despesas processuais. Essa gratuidade que está prevista no Código de Processo Civil. Tá? O Código de Processo Civil prevê a gratuidade de justiça, não quantifica um valor econômico para efeitos de concessão do benefício, mas é um instrumento, é um instituto que está no dia a dia da atuação da Defensoria Pública, porque o público-alvo da Defensoria é beneficiário da gratuidade de justiça. Tá? A gratuidade está prevista nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil e também na Lei 1060 de 50, tá, pessoal? A Lei 1060 de 50, ela não foi revogada, tá? Grande parte dos seus dispositivos foram revogados pelo CPC, mas ainda existem algumas normas que estão vigentes, tá? Então, recomendo a vocês que façam uma leitura do texto do Código de Processo Civil para saber, principalmente, as hipóteses de cabimento da gratuidade de justiça, o que a gratuidade de justiça alcança, quem pode ser beneficiário da gratuidade de justiça, quando a gratuidade de justiça pode ser concedida, quando a gratuidade de justiça pode ser impugnada e quais são os recursos cabíveis em matéria de gratuidade de justiça. Tudo isso que eu estou falando com vocês está lá entre os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. Tá? Não sei se vocês me seguem nas redes sociais, principalmente no Instagram, Franklin Roger, mas lá na minha página vocês vão encontrar uma série de referências, de dicas de revisão para a prova. Tá? E, principalmente, isso é um trabalho gratuito que eu sempre disponibilizo em todos os concursos de defensoria
eu faço um quadrinho comparativo, resumido, tá? Entre a lei nacional e a lei estadual. Então, busquem lá no meu perfil que vocês vão encontrar, vão ter acesso a esse material, é gratuito, e vocês podem utilizar esse material para uma revisão de véspera aí na hora da prova, tá? Espero que essas minhas considerações tenham sido aí suficientes para uma revisão para vocês, tá? Óbvio, o estudo do concurso demanda responsabilidade, eu imagino que vocês realmente já tenham estudado a matéria e estão aqui só procurando revisar alguns pontos finais, beleza? Desejo sucesso a todos, façam a prova com atenção, leiam os enunciados, verifica se o enunciado quer saber de acordo com a Lei 80, de acordo com a lei estadual, de acordo com o CPC, de acordo com a Constituição, de acordo com a doutrina, de acordo com o STJ, de acordo com o STF. Por quê? Isso é um marcador da banca examinadora. A banca examinadora está indicando qual é o posicionamento que ela espera nessa resposta. Então, de acordo com o STF, então você tem que lembrar qual é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito daquele assunto, para você poder responder a questão. Tá? De acordo com a Lei 80. Tá, então aqui não me interessa o que está previsto na lei estadual, eu tenho que ver o que está previsto na lei nacional. Tá? De acordo com a lei estadual. Então agora o examinador quer que eu diga o que está previsto na lei estadual, ou de acordo com o CPC e assim vai. Isso é muito importante. Tá? Princípios institucionais é uma matéria que tem um conteúdo curto e que você consegue aí angariar muitos acertos, tá? Porque é uma questão de tranquilidade na hora de responder e eu sempre falo, quer ser defensor tem que conhecer bem essa matéria, porque é a matéria que vai te acompanhar o resto da vida. Tá? Você, depois que passar para a defensoria, você pode querer se especializar numa área e apagar todo o restante da sua cabeça. Tipo, você na área criminal, quero esquecer família, sucessões, tranquilo. Mas princípios institucionais você nunca vai poder esquecer. Você vai passar o resto da vida tendo que saber as normas da organização, da instituição onde você trabalha. Tá? Então, meus caros, muito obrigado. Sucesso para vocês. Espero revê-los nas próximas aulas agora dedicadas para a prova específica da defensoria. E aí há um nível de profundidade maior para os estudos. A gente não pode mais contar com letra de lei. Vamos ter que aprofundar com doutrina de qualidade. Tá bom? Sucesso, boa prova. Usem máscara e até a próxima.